Sou Pablo Navarrete Bastos, professor aqui no IACS, Departamento de Comunicação Social, e a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo, Publicidade Social sobe e desce o morro. O artigo surgiu, o fator ali motivador inicial, a própria UF aqui abriu um edital para publicações que relacionassem responsabilidade social e engajamento social. Responsabilidade social não é bem o que a gente trata no LACOPS, né? Essa é uma questão que tem até uma certa polêmica. É numa tradição norte-americana e espanhola de entender publicidade social, esse conceito é bastante associado ao marketing social, que liga-se à ideia, de ações feitas pelo mercado, também no âmbito da publicidade, de maneira com que marcas e instituições consigam demonstrar certo compromisso, responsabilidade social com a sociedade. E a nossa proposta ela é bem distinta, Ela tem a ver com a apropriação das ferramentas da publicidade, e aí incluindo as tecnologias, aparelhos celulares e tudo que é possível se fazer com esses aparelhos, trabalhar essa ferramenta com um objetivo comunitário social, de forma contra-hegemônica, ou seja, não para fortalecer o mercado, mas até para questionar o mercado, e se trabalha com o mercado é mais no intuito, com o propósito de gerar renda, por exemplo, movimentar a economia dentro de um dado território, de uma comunidade, de uma favela. Então, enquanto nessa perspectiva norte-americana e espanhola, ela fortalece o mercado, com uma ideia de responsabilidade e que é bastante questionável muitas vezes, qual que é o real compromisso dessas empresas com a responsabilidade social, a nossa ideia é outra maneira, fazer com que a sociedade ela assuma para si as questões e as causas que são de fato de interesse público e que se possibilite utilizar a ferramenta da publicidade para atingir objetivos que são comunitários e sociais. De que maneira, hegemonicamente, a gente compreende engajamento hoje? Boa parte das definições de engajamento estão relacionadas com a maneira como os gigantes da internet, como o Facebook, Google, passaram a tratar esse engajamento. E qual que é essa definição? Engajamento como sinônimo de performance. E performance ali dentro de uma plataforma sociotécnica, dentro de um site de rede social. Ou seja, conforme ali o percentual de reações, de interações que um público faz com determinada postagem, há maior ou menor nível de engajamento. E isso é bastante problemático e complexo quando a gente pensa que esse sentido de engajamento expropriou completamente o sentido político de engajamento que está inclusive na etimologia da palavra, de ter compromisso com algo. Ao invés de trabalhar engajamento no sentido de performance, entender engajamento como processo político. E entender engajamento como inevitavelmente um processo dialógico. E aí, entendendo dialogia, não há e nem pode haver hierarquia cultural. Ou seja, o diálogo é o encontro de sujeitos interlocutores em busca de significação dos significados. Se busca um sentido comum, sem haver uma relação de hierarquia, de superioridade entre as partes que dialogam. E isso é fundamental. A gente entende que a publicidade social ela vai ter êxito se a gente constrói de fato engajamento. E qual que é o sentido de engajamento que a gente trabalha? É a vinculação social, é a vinculação afetiva que um sujeito constrói com um sentido, com determinada ideologia num dado momento histórico. Então, o engajamento vai construir e a gente vai ter êxito numa publicidade social se houver uma interação cotidiana das pessoas com o objeto ou conteúdo que está sendo tratado naquela publicidade. No artigo que a gente está trabalhando, por exemplo, a campanha que a gente dá muito destaque aí é o Favela Cine Club, que é um projeto que atua no Morro da Providência. A gente trabalhou durante um ano com vários projetos dali e aí a gente propôs fazer oficinas para mobilizar e dar visibilidade para os projetos que atuam no Morro da Providência. E lá na reunião com eles, e aí a questão do engajamento da dialogia que a gente estava falando. No primeiro momento, quando a gente foi falar sobre o projeto, embora já tivesse havido uma conversa anterior, gerou uma certa tensão, porque há uma desconfiança e com uma justificativa histórica de pessoas que acabam sendo objeto de pesquisa e que se sentem objeto no sentido da subserviência, de estar ali
sujeita a uma pesquisa e numa condição de inferioridade com relação ao sujeito que pesquisa, né? E num processo dialógico isso não acontece, são coenunciadores, sujeitos em diálogo. Então são sujeitos que estão sendo pesquisados e que estão construindo algo junto com a gente, né? Então isso que é muito importante. Então tem algumas palavras que são muito perigosas, por exemplo, quando se trabalha com comunicação comunitária e publicidade social. A ideia, por exemplo, de que se vai, né, ajudar o outro. Isso não existe, a gente está construindo junto, por meio de um diálogo, com o mesmo propósito. Então isso que é fundamental, construir um sentido comum sobre o mesmo objeto de análise e de construção, né, e até mesmo sobre o mundo. E ali, nesse diálogo, surgiu uma certa tensão, eles colocaram pra gente também a necessidade de, além de um vídeo, muitos deles não tinham uma logomarca, não tinham uma página bem estruturada numa rede social. A gente falou, pô, a gente pode fazer isso, que é o que a gente conta aí no artigo, né, também, que é o fato de que as pesquisas que a gente desenvolve no LACOPS vão alimentar a nossa metodologia da agência experimental da UF, a EUF. Então, durante um ano aqui, o estudante de publicidade da UF, ele atende um cliente real, trabalhando nas disciplinas de planejamento de campanha e realização de campanha. E depois dessa conversa nesse projeto, a gente atendeu durante um ano alguns projetos no Morro da Providência. E aí é uma coisa também que a gente destaca no artigo, que muitas vezes quando vai se falar de engajamento com relação a práticas e metodologias de ensino-aprendizagem, se destacam muito o uso da tecnologia e menos a metodologia em si, que vai dar suporte para um uso inteligente dessa tecnologia. E a principal questão que a gente busca trazer é a atenção para aquilo que está acontecendo no entorno, a atenção para a sociedade, a atenção para o outro, para o explorado, para o expropriado, para o oprimido. De que maneira a gente pode construir coisas juntos que vão dar visibilidade para questões que são importantes para a sociedade. É óbvio que a gente reconhece a nossa limitação para fazer mudanças profundas necessárias para uma sociedade mais justa, com equidade de classe, de raça, de gênero. Mas a gente entende também que com o nosso trabalho construído em conjunto com essas pessoas, a gente conseguiu certamente aí com o engajamento mudar um pouco essa realidade, né? E construir de fato uma realidade melhor e mais justa para essas pessoas todas envolvidas.